Nós celebramos o 28º domingo do tempo comum e a palavra de Deus nos exorta hoje e traz um questionamento fundamental. Quem em nosso coração está acima de todas as coisas? Qual é o nosso incondicional? Aquilo que amamos sem pôr condição, acima de tudo e que, portanto, tem a primazia. No caso, deveria ser Deus. Mas muitas vezes, por negligenciarmos os princípios, não conseguimos viver essa realidade. Semana passada, a palavra de Deus nos exortava quanto à realidade do matrimônio. O que nós aprendemos? Que o matrimônio não é uma criação humana, como se tenta dizer hoje. Uma instituição meramente humana, uma convenção social. Ele é algo enquanto desdobramento da ação criadora de Deus. Não tem um intuito meramente funcional, mas é o jeito que Deus instituiu para que não apenas a criação progredisse, crescesse, mas acima de tudo a vivesse em qualidade. No entanto, se não entendemos que é um princípio que Deus colocou na realidade e que eu preciso colher essa revelação, eu não vou caminhar direito. E eu dizia para vocês que o grande problema do nosso tempo é que nós trouxemos uma dúvida fundamental sobre tudo. Olha, para você ter uma noção, se pega qualquer filósofo contemporâneo hoje, ele vai dizer que a verdade e todos os outros conceitos não são verdades que foram reveladas. Não é uma percepção que eu colhi de Deus na realidade, até porque são ateus a maioria. Mas vai dizer que é tudo fruto de criação, de convenção, e mesmo o conceito de verdade já não é no sentido que nós acreditamos. Porque, por exemplo, para nós é muito certo. Verdade e mentira, sim ou não? É pontual. Certo e errado, bem e mal. Mas hoje não. Hoje há toda uma perversão do sentido das coisas. E é por isso que nunca se viu uma geração que não sabe para onde está andando, gente. Não sabe para onde está caminhando. Porque perdeu a referência e cada qual quer fazer valer a sua verdade. Quando isso acontece, nós nos distanciamos do que Deus espera de nós, porque não vivemos com sabedoria. A sabedoria na primeira leitura aqui diz o autor, que ele pediu para Deus e recebeu a prudência. A prudência nós chamamos na teologia moral de virtude cardeal, porque ela nos orienta e nos direciona para tantas outras virtudes. Grosso modo, o que é a prudência? É a capacidade de agir da maneira certa, na hora certa, sem precipitação. O prudente faz isso. É assim que funciona. E aqui vai dizer que ele buscou a sabedoria, não buscou os bens, não buscou as realidades materiais. No entanto, em decorrência dessa procura por sabedoria, Deus lhe cumulou de tantos outros bens, de tantas outras realidades. Qual que é o ensino aqui? Observa o princípio. Olha para Deus, não tira os olhos dele, que o resto vem por acréscimo. Porque se vivermos para a matéria, para as coisas materiais, nós vamos perecer. É interessante que São João da Cruz, toda a mística que ele desenvolveu, ele é baseada na teologia mais clássica, que é a de Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás tinha um princípio teológico que era o seguinte: as coisas em relação a Deus são nada. Se eu amo as coisas, e aquele que ama se submete ao objeto de amor, eu me coloco menos que nada. Porque eu perco esse princípio, eu perco essa referência por Deus. E como tem nos faltado isso, gente? Hoje, no fundo, Deus ele quer que levantemos a cabeça e olhemos para Ele, e não nos percamos em nossas circunstâncias, porque nos perder em nossas circunstâncias equivale a perder o melhor de Deus, como aquele jovem rico que não entendeu. Quando a gente olha, um primeiro momento a gente julga ele, é ou não é? Fala sério. Jesus olhasse para você e te pedisse, sabendo quem ele era, nós entregaríamos tudo. É assim que nós imaginamos. No entanto, gente, a mesma palavra que se dirigiu a ele, se dirige a mim, se dirige a você. E a grande questão, será que eu estou disposto a olhar Jesus e entregar para ele aquilo que ele está me pedindo? E nós não fazemos isso porque estamos baseados em uma compreensão equivocada de felicidade, equivocada de realização, e nós não conseguimos dar passos porque estamos realmente apegados. E quando olhamos para ele, esse jovem rico é melhor do que a maioria de nós aqui. Ele cumpria tudo, e cumpria os mandamentos, fazia tudo direitinho. Vamos trazer para nós hoje aqui, quem seria esse jovem? É aquele jovem que passou a quaresma lá com o Frei Gilson, 4 da manhã rezando rosário. 7h15 estava aqui na missa.
Segunda-feira ele vinha no terço dos homens. Terça-feira ele vinha no grupo de oração. Quarta-feira ele não é mãe, né? Porque o jovem rico é um homem, né? Mas ele vinha nas mães que oram pelos filhos para rezar também junto. Quinta-feira ele vinha na adoração com o ministério toca. Estava todo dia na igreja, procurava, fazia, ou seja, era alguém de alta performance. Mas havia no coração dele um obstáculo que era se prender ao material. Entenda bem, o fato de termos coisas não nos torna mais ou menos apegados, mas sim a maneira como nós temos as coisas. A questão de Jesus com ele não era primeiramente os bens, mas era o apego, porque Jesus não ocupava o primeiro lugar na vida dele. E a grande questão, será que ele tem ocupado na minha? Será que Jesus tem sido, de fato, aquilo que eu mais valorizo? E o equívoco nosso, parece que se nós amarmos Deus acima de tudo, é como se nós perderíamos algumas outras realidades, como se viveríamos menor. Não, muito pelo contrário. Se eu amo a Deus acima de tudo, se eu coloco Ele como primeiro, e eu procuro, é aí que eu vou viver cada coisa do jeito certo. Ô, gente, se Deus que é o princípio de todas as coisas, o sentido de toda a realidade, você se aproximar dele, você vai perder? É claro que não. É por isso que hoje Deus quer dar uma chacoalhada na gente, para a gente olhar para Ele e entender que eu preciso entregar tudo, porque a salvação não é algo que humanamente eu consiga fazer. Não tem nada que eu faça que consiga retribuir aquilo que Deus fez por mim. Para pensar comigo, alguma atitude humana nossa é capaz de equivaler ao que Cristo fez por nós na cruz, quando se entregou por amor de nós e nos conseguiu a salvação? Por melhor que sejamos, olha, vamos trazer agora para os nossos pais e mães aqui. Alguma coisa que você, filho, possa fazer equivale ao dom da vida que seu pai e sua mãe conservaram? Sim ou não? Porque ele poderia interromper, desculpa, o padre vai dizer, mas poderia, não poderia? Interromper a sua gestação, sim ou não? Mas não interrompeu. É por isso que em relação a pai e mãe, o quarto mandamento, você tem que honrar independente das circunstâncias que você está vivendo, porque nada que nós fazemos vai pagar, vai chegar à altura do que um pai e uma mãe fez por nós. E é esse tipo de atitude, de entender os princípios, observá-los, que vai mostrando o que de fato está em primeiro lugar no nosso coração. E para saber se Deus de fato está em primeiro lugar no nosso coração, vamos olhar como nós temos vivido, porque vai dizer a segunda leitura, que a palavra, ela perscruta tudo, ela esquadrinha tudo, e é ela mesmo que vai nos julgar. E a palavra, a gente entende uma coisa, ela não é algo, a palavra é alguém, é o verbo encarnado, é o próprio que se encarnou por amor de nós, e ele é a palavra, é ele que olha para nós e quer reconhecer em nós ele mesmo, essa procura por ele. Isso nós precisamos entender. Se Deus, olhando para nós hoje, será que as minhas atitudes, elas têm me direcionado ao Senhor ou não? Olha como nós temos vivido a nossa experiência de fé. Como que está a sua vida de oração? Como que está o seu momento de relacionamento com o Senhor? Uma coisa que nós esquecemos muito é que a relação de Deus com a nossa alma é uma relação esponsal, gente. Ou seja, de esposo mesmo. Eu achava muito estranho quando criança ouvir o padre dizendo que nós somos a esposa de Cristo. Eu falei, mas que conversa estranha é essa? Mas é isso mesmo. O relacionamento de Deus com o seu povo, ele é o esposo e o povo é a sua esposa. Tanto que eu dizia ontem na solenidade de Nossa Senhora Aparecida, quando líamos as bodas de Caná, que ali não é qualquer casamento, é o casamento entre Cristo e a igreja. E nós vivemos a realidade. É uma aliança que Deus estabeleceu conosco. Agora, como é que eu tenho alimentado essa aliança? Como é que eu tenho vivenciado? Como é que eu tenho cuidado disso? Como é que eu tenho prezado e zelado? Aquilo que nós não cuidamos, aquilo que nós não valorizamos, uma hora termina. Por exemplo, levanta de novo, não, vamos casados primeiro, para levantar. Pode baixar. Um dia você se apaixonou, sim ou não? Agora levanta aqui, quem já se apaixonou alguma vez na vida? Levanta a mão aí. A fala não se apaixonou, ninguém aqui. Nunca. Pode levantar a mão, gente. As crianças quando levantam a mão ficam assustadas. Aquele outro dia eu perguntei assim, quem aqui é casado? Levantou a mão, povo. Aí eu falei, quem quer casar? Uma menina de 6 anos. Eu falei, calma, filho. Calma, daqui uns 30 anos, quem sabe, cadê? Não é? Quando você apaixonou pela pessoa lá, você teve que dar uma cultivada, sim ou não?
Aí você foi convencendo ela, até que você conseguiu casar. Agora, se quando estava num relacionamento ali, você não tivesse cuidado, teria chegado ao matrimônio, sim ou não? Claro que não, porque não teve cuidado. Se eu tenho uma aliança com Deus e eu não cuido, como é que eu quero ver debaixo das promessas dele? E sabe qual que é o pior? Nós temos jogado para Deus, eu falo muito para vocês, uma responsabilidade que é nossa. Deus, ele pode todas as coisas, mas o dom da liberdade que ele nos concedeu, ele não inviola. Eu posso dizer sim para Deus, eu posso dizer não, ele me dá a liberdade. É por isso que tem algo que somente você pode fazer por você. É por isso que muitas vezes rezamos errado para as pessoas. Nós rezamos para Deus transformar algumas coisas, que só é transformado se a pessoa dizer sim. Se ela disser não, não vai acontecer. Não porque Deus não quer, mas porque a pessoa foi cabeça dura e se fechou. O mesmo acontece conosco. E a geração nova aqui é pior ainda. Tem vezes que o pessoal fala, nossa padre, eu estou querendo arrumar um emprego. Eu falo, mas está entregando currículo? Ele, não. Eu falo, pronto. Está pensando o quê? Que é parar o carro na sua casa, vai bater na porta, e foi, eu tive uma revelação divina que você estaria aqui precisando de um emprego, e eu vim te contratar, o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado. É assim que funciona? Ó, gente, nós temos que fazer a nossa parte. Eu tenho que fazer a minha entrega. Não adianta eu ficar maquiando a realidade, se eu não voltar o meu coração inteiramente para Ele, e eu começar a ter atitudes diferentes. Só que acontece, nós queremos viver todos os bens, todas as graças, mas não queremos viver o compromisso. É interessante como algumas vezes as pessoas chegam até a gente no atendimento e falam, nossa, eu não sei o que está acontecendo porque eu estou vendo isso. Como se fosse a pessoa mais santa da face da terra, não tivesse nenhum problema, vivesse tudo direito. Oh, lógico que sabemos, a responsabilidade é nossa, a escolha é nossa. É por isso que nós precisamos rezar, precisamos olhar para Deus e, como ele disse, peça sabedoria, que é Ele mesmo, para tomarmos atitudes certas, porque se não tivermos sabedoria, o seu matrimônio não vai para frente, você vai encontrar um monte de desculpa e motivo para não ficar ali, o seu trabalho não vai para frente, porque falta essa aliança com Deus. Eu preciso escolher, eu preciso tomar decisão, e Deus só está esperando isso de mim hoje, em todos os sentidos. Ô, gente, quando nós olhamos aqui o homem rico, aquele não quis entregar tudo aos pobres, porque para ele a riqueza material estava acima do amor aos necessitados. Mas deixa eu dizer, aí está a maior hipocrisia nossa de católicos. A gente não ajuda quase ninguém, não digo todos, mas nós temos dificuldade disso. Você mexeu no bolso, é a parte mais sensível que nós temos. E Deus, ele sabe disso, sabe por quê? Nas Sagradas Escrituras a palavra dinheiro aparece mais do que alguns termos como salvação. Não que seja mais importante, mas é tanto um caminho que pode te fazer uma pessoa boa, como pode fazer você se perder e se arruinar. Porque a pessoa que é avarenta, a pessoa que vive em função disso, ela vive tão escrava disso que ela não consegue nem saborar o que ela tem. Tem um conhecido que ele trabalha como piloto de avião. É um rapaz que é milionário, bilionário. Foi buscar um lanche, sabe esses lanches de interior? Que nem... bem raiz mesmo. Aí ele falou assim, quanto custa para pôr um ovo no lanche? Ele falou, R$1. Ele falou, não quero. Ô, gente, olha essa avareza aí. É um caso superficial. Mas quantas vezes nós não ajudamos mesmo os necessitados que nós sabemos que existem? E nós negligenciamos. Não estou nem falando de dízimo, oferta, estou nem falando que você refere à igreja, mas estou falando do meu comprometimento. Porque se nós não fizermos a nossa parte, deixa eu dizer, você não vai ter vontade de fazer essas coisas. Mas para que Deus seja o primeiro, nós temos que tomar uma atitude em relação a Ele, que Ele seja o primeiro em todas as circunstâncias, e Ele seja a nossa maior riqueza. Por isso, organiza a sua vida, coloca ordem, coloca prioridade, porque se nós não fizermos isso, nós não vamos viver o que Deus espera de nós. E tem muita gente esperando um grande momento no qual vai descer um anjo do céu, e vai resolver a sua vida. É até um povo que quer casar, às vezes quer casar, mas não sai de casa. Ela está esperando que um dia venha um anjo de Deus. É ou não é? Pelo amor de Deus, mas não é para sair para outros lugares, não. É para sair para os lugares certos também, viu? Aí o povo não pode, falou que tem que sair. Aí vai para esses lugares que vocês sabem que não é muito santo, não é bem por aí não. É procurar um lugar certo, tem que fazer minha parte, gente. Se eu não fizer por mim o que só eu posso fazer, ninguém vai fazer. Aí eu te pergunto, já encerrando,
Você tem feito por você o que só você pode fazer? Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? De tudo que nós já vimos aqui na paróquia, eu aprendi uma coisa: basta que eu não atrapalhe Deus, que Ele faz todas as coisas. Ele realiza. É só eu não atrapalhar. E como é que eu atrapalho? Com o sim que eu não dou, no pecado que eu insisto, no meu egoísmo, na minha arrogância, na minha falta de humildade. Tudo isso atrapalha Deus. Mas se eu obedeço, se eu tenho humildade para seguir adiante, se eu acolho a presença dEle, a vida transforma. Começa a rezar. Você, pai e mãe, quanto tempo vocês não rezam em família? Aí vê umas crianças na catequese, não sabem fazer o sinal da cruz. Pergunta aqui para o nosso catequista. Fala o sinal da cruz, ela não sabe fazer isso aqui, ó. É porque uns pais que não rezam, parece um bando de pagão. Vai comer, não faz o sinal da cruz, não pede bênção de nada. Não reza mais. Na minha época, a gente chegava na catequese, já sabendo tudo já, de oração. Era fácil a catequese naquela época. Hoje nós não fazemos, nós somos um povo que não reza. Mas a gente não perde o futebol da semana, não perde os compromissos, não perde a sexta-feira para ir, que era um dia era mais penitencial, mas o sextou, eu tenho certeza que quando você põe sextou no Instagram, eu tenho certeza que não é por causa de jejum, né? Não é? Não é? Você fala sextou, hoje é um dia penitência, hoje eu vou pagar o preço aqui, é outras coisas que faz. Gente, vamos dar nossa resposta para Deus hoje. Deus só quer nosso coração. Repito, Ele vai olhar para mim e para você hoje de novo e vai dizer para você: só falta isso. Entrega para Ele, faça a experiência. Fecha seus olhos, baixa a sua cabeça e no silêncio do seu coração entrega para Deus a sua realidade, o que você tem vivenciado. Hoje Deus pede que nós olhemos além, que não nos percamos em nossas circunstâncias. Quando ficamos muito obstinados em conseguir algo material, circunstancial, nós perdemos o melhor de Deus em nossas vidas. E quanto nós temos perdido por ficarmos desatentos em relação a esses princípios fundamentais. Há quanto tempo você não procura com sinceridade e verdade o sacramento da reconciliação? Há quanto tempo, de repente, você não vai lá e visita os seus pais, aquele parente que há muito tempo você não fala? Quanto nós temos insistido na falta de perdão, por arrogância, por prepotência, por negligência, por displicência. Por isso temos vivido uma vida mesquinha, estéril, vazia, fria. A felicidade plena só acontece quando entendemos que Deus quer ser amado do jeito que Ele colocou na Sagrada Escritura, do jeito que Ele instituiu, não do jeito que eu acho que é. Por isso faça o seu compromisso com o Senhor, essa aliança que Deus quer ter com você. Amém? Amém.